Oi, gente, bom dia. E eu fiquei pensando o que eu falaria hoje pra vocês, né? Então eu pedi, assim, uma orientação espiritual, digamos assim. E aí me veio o perdão, né? Ontem mesmo eu vi o depoimento de uma amiga, estudou comigo, tem a minha idade, teve um câncer, né? E ela preferiu se recolher, falar para poucas pessoas, né? E agora que ela tá curada, enfim, ela expôs essa situação, né? Já conheci outra pessoa que também na mesma situação expôs, né, para que desse força para outras no sentido né, estabelecer que o câncer não é a pior coisa do mundo, que tem tratamento, enfim. Mas o que eu queria falar que me chamou a atenção no depoimento dela? Ela refere que por conta de questões familiares, ela ficou distante de algumas pessoas da família e não viu o crescimento de duas crianças, que eu acho que era filha de alguma prima ou de uma madrinha, enfim, não sei. Mas enfim, eram duas crianças da família dela que ela não pôde ver crescer porque ela estava com picuinha com essas pessoas, né? Talvez com a mãe da criança, enfim. E aí ela disse que com a doença ela viu que como aquilo era pequeno, né? Que ela viu que a vida dela estava em risco, porque um câncer de mama pode matar, né? Mata muitas vezes se não diagnosticado no início. Qualquer câncer, né? Nesse sentido, pode matar. Mas ela viu que como aquilo foi bobo, né? Aquela situação de picuinha era tão pequena perto da situação que ela se encontrava de ficar longe da família, né, de pessoas queridas, por razões de descontentamento, que não vem ao caso, que são muito ínfimas, são muito pequenas perto de uma doença, né? Quando a gente se vê numa situação efetivamente de dor, né, física e aí emocional, que a gente vê que coisas tão bobas, tão pequenas são... A gente perde tempo, a gente perde vida, né, com relação a essas situações. Na minha família tem uma situação assim, que pessoas da minha família se afastaram da minha família, de mim, né, da minha família, que eu digo, meu pequeno núcleo, né, meu marido, minha filha e eu, além de outras pessoas próximas, se afastaram exatamente por picuinhas, por questões tão pequenas e não estão vendo a minha filha crescer. Então, claro que o problema é dessas pessoas, né, que não tem esse discernimento e essa pureza de coração de superar algumas coisas para que, né, a vida continua. Eu tenho muita facilidade de pedir perdão. Porque muitas vezes a gente se amagoa com as coisas, mas a gente não se dá conta. Será que o outro não se magoou também? Poxa, eu saí amargurada ou chateada por uma situação e já me aconteceu, e não foi uma nem duas, né, vezes, de eu pedir perdão, muitas vezes, até depois de um bom tempo, de achar que a ofendida era eu, né, e daqui um pouco não olhar pro lado e ver, poxa, mas daqui um pouco eu também fiz alguma coisa que chateou essa pessoa, então quem sabe eu não vou ter orgulho, eu vou lá e vou pedir perdão, vou dar o primeiro passo. Não digo que é difícil pra mim, né? Não foi difícil, assim. Às vezes é difícil pra gente, como ser humano, entender isso. Entender que, poxa, mas eu acho que eu tenho razão. Ok, mas você quer ter razão ou quer ser feliz? Essa é uma frase que eu sempre falo e levo muito no meu casamento, né? Principalmente numa relação a dois, você tem que ponderar muito essas coisas. Você quer ser feliz ou você quer ter razão, né? Então, muitas vezes, a gente tem que sublimar algumas coisas, deixar aquilo passar, deixar aquela situação passar e depois de um tempo conversar e falar e resolver isso, mas não quando os ânimos estão alterados, porque quando os ânimos estão alterados, as pessoas falam coisas que se magoam e depois, como eu disse ontem, depois da palavra que sai da boca, não tem como voltar atrás, tu já magoou, tu já ofendeu a pessoa. Então, eu acho muito importante a gente ter essa noção, né? Essa ponderação. Respirar fundo, quando alguém vem te jogar aquela pedra, você respirar fundo, tentar se manter sereno e pensar, né? Por que essa pessoa está fazendo isso?
né? Eu vou me calar agora, vou pensar sobre o assunto. É muito difícil ter esse discernimento, mas é o certo. A gente ponderar, pensar e só agir depois. Quando os ânimos estiverem baixos, a gente conversar, fulano, lembra aquela dia e tal, por que você fez isso? Eu te fiz alguma coisa, eu te ofendi de alguma forma. A pessoa vai receber de uma outra maneira essa situação. E nas vezes que aconteceram comigo, que eu pedi perdão para as pessoas, mesmo, olha, eu não fiz por mal, mas se eu te ofendi, desculpa. As duas pessoas que eu me lembro que eu fiz isso, assim, fora marido, essas coisas que a gente briga às vezes, né, e pede desculpa, fora essas situações cotidianas, mas essas duas outras situações com pessoas externas que aconteceram comigo, as pessoas ficaram muito surpresas, extremamente surpresas, porque em geral as pessoas não têm essa humildade, né, de pedir perdão, de pedir desculpa, de reconhecer o erro e de deixar a porta aberta para outra pessoa voltar, né? Tem duas opções: tu pede desculpa para zerar aquela questão da tua vida, mas tu não faz muita questão de conviver com aquela pessoa, porque, enfim, talvez você imagine uma pessoa de uma energia que não é compatível com a tua, te faz mal, mas, né, vamos manter as boas relações, né? É ruim ter uma questão mal resolvida na vida, né? Então, tem aquela situação que realmente você acha que até você tem razão, mas que com toda sinceridade você pede desculpa se você ofendeu a pessoa, mas você quer a pessoa lá, longe de você, porque, né, não te faz bem. E tem as outras situações também que normalmente envolvem questões familiares, a gente pede perdão, mas quer retomar a relação, né? E muitas vezes isso não é possível, porque a outra parte não tem a contrapartida. Então é deixar quieto, porque as pessoas evoluem de formas diferentes, né? E uma coisa importante, a gente não pode querer influenciar o livre-arbítrio dos outros, né? Cada um recebe as coisas de uma forma muito diferente, sente de forma diferente. Infelizmente, tem pessoas que não têm o coração puro, né? Guardam rancor, guardam sentimentos. E o que isso acontece? O que isso gera para a pessoa? Uma doença lá na frente. Ou a doença de um filho, né? Ou algum trauma, ou alguma situação ruim que a pessoa vai passar. Fato é que estamos aqui para aprender e para evoluir. E toda ação tem uma reação. É a coisa mais certa desta vida. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal em troca, né? Então, lá na frente, de alguma forma, é a lei do retorno, como eu digo, né? Não, é implacável a lei do retorno. Então, faça, né? Procure fazer o bem, procure ser uma pessoa melhor. Procure perdoar as pessoas que te fizeram mal. Mas não guarde rancor e não tente influenciar se a pessoa não quer te perdoar ou se ela tem algum problema. Deixe no tempo dela, no período evolucional dela, ela vai talvez superar. E reze por essa pessoa, né? Tenha gratidão por ela. A melhor forma de ajudar essas pessoas que precisam dessa evolução é rezar por ela, né? Olha, que fulano, eu peço que o fulano tenha discernimento, evolua, consiga evoluir, consiga limpar o seu coração do ódio e do rancor. Porque isso só faz mal para a pessoa. Eu, particularmente, quando me fazem mal, nessas duas situações que aconteceram, eu pedi perdão, né? Porque acho que talvez tenha agido, não acho que para pessoas normais, né, não teriam se ofendido, mas me coloquei na situação de, olha, se eu errei, desculpa. Mas, sinceramente, tem pessoas que não fazem mal, não fazem bem pra gente. Então, não se acanham assim, ó. Ok, não quer me perdoar? Tranquilo, eu fiz a minha parte, né? E também não quero, porque, assim, forçar que a pessoa conviva com você por aparência e tal, não é legal, né? Então, se não tá te servindo,
Ok, cada um segue a sua vida, né? Cada um vai evoluir da forma como tem que evoluir, mas a gente não deve forçar situações, né? A gente só tem que andar livre, bem, a gente tem que se sentir bem. Me deu uma clareza e uma paz de espírito muito grande ter pedido perdão para essas pessoas. Eu demorei 3 anos para me dar conta que eu tinha que pedir perdão para ela, né? Foi uma relação de trabalho até. E eu me dei conta depois de 3 anos disso. Depois que eu comecei a frequentar o Centro Espírita lá no Rio de Janeiro, caía sempre a mesma parábola lá pra mim, que era a do perdão. E eu não entendia por quê, insistia aquilo, né? E de repente vem aquele clique. Daí eu mandei um e-mail pra pessoa e me retratei, né? Ela ficou impactadíssima. Ela ficou chocada, eu acho, com a minha reação. Mas é isso, eu acho. Eu acho que a gente ter vergonha, né? Por que vergonha? Vergonha de se humilhar. Para mim não é nem humilhação isso. É hombridade, sabe? É humildade. É evolução espiritual, sabe? Eu não vou achar que se eu pedir desculpa para alguém, eu sou menos que a pessoa. Porque ninguém é menos nem mais que ninguém, independente de qualquer coisa, né? Então, eu queria passar essa mensagem para vocês, no sentido de vamos perdoar as pessoas, vamos amar mais o próximo, né? A boa não é ser a boa samaritana perfeita que não, eu tenho os meus, todo mundo tem, né, os seus dias, os seus defeitos e tal. Tem dias que a gente fica louca de raiva, indignação por algumas coisas, mas em geral, né, vamos levar a vida com energia boa, né, com energia positiva. Vamos puxar pra gente coisas boas, coisas positivas. E o que não for bom, a gente resolve, mas segue adiante, né? Vamos resolver, vamos seguir adiante. Eu fiquei muito tempo também pensando, nossa, mas qual é a reação de uma outra pessoa? Como que a pessoa pode, né, ser assim, ser tão magoada, ter essa coisa dura no coração? Mas enfim, é a vivência de cada um. Aos poucos, assim, eu vou assimilando, né? Bom, é a vivência de cada um, a pessoa já vem carregada com coisas, né? Já vem carregada com situações, a sua carga emocional da sua vida, problemas emocionais da sua vida, né? Então, tem pessoas que não têm muita facilidade. Mas eu digo que a gente tem que evitar essas coisas ruins para evitar que isso vire uma doença depois. Porque já é comprovado que o câncer é uma das doenças que acontecem no organismo muito, de uma grande parte das vezes, pelas pessoas guardarem sentimentos, pelas pessoas serem rancorosas, pelas pessoas não terem uma paz de espírito, né? Estão sempre com raiva, estão sempre indignadas com tudo. Não! E isso, infelizmente, as pessoas não se dão conta de quanto mais esses sentimentos forem aflorados ruins, mais coisas ruins vão vir. É aquilo que eu disse, o bem chama o bem, o mal chama o mal. Então, quanto mais o bem for propagado, mais energia boa, mais coisas leves vão vir para a tua vida. E quanto mais você pensar ruim, quanto mais você tiver raiva dos outros, mais amargurada, mais depressiva e mais infeliz você vai ser. Então, vamos ser mais felizes, vamos assim, não precisa amar todo mundo, né? Mas não precisa odiar também. Vamos perdoar quem tem que ser perdoado. Então, analise, eu ponho uma perguntinha aí, né, para vocês. Será que você já não magoou alguém e não tem alguém para você pedir perdão hoje? Não precisa olhar cara a cara, manda um e-mail. Hoje em dia todo mundo tem, né, rede social, enfim, manda uma mensagem. Olha, fulano, aquela vez e tal que eu te fiz isso ou aquilo. Se tu tá magoada comigo, me perdoa. Porque às vezes as pessoas, fulaninha deixou de falar comigo e eu não sei porquê. E aí eu deixo assim e aí perdi a amizade. E não é assim, sabe? Vamos atrás, vamos ver. Tudo bem se a pessoa não quiser mais falar com você, é uma opção dela não querer mais. Mas pelo menos você foi atrás, você limpou e você tirou aquela carga, aquele karma ali da tua vida, né? Você limpou. Então, não deixa nada para amanhã.
né? Se tem que limpar, se tem que resolver, vamos resolver hoje. Peça perdão hoje para quem você precisa pedir perdão. Se você acha que não precisa pedir perdão para ninguém, excelente, que bom. E vamos seguir assim, cada um segue a sua vida numa boa, propagando bem, fazendo bem para os outros, né? E era isso. Era isso que eu queria passar hoje para vocês, intuir, quem sabe alguém está precisando ouvir isso, eu precisei ouvir. E ontem, por ter ouvido essa mensagem dessa amiga, que essa mágoa, né, essa questão dela, não que essa mágoa tenha virado câncer, mas ela viu que em razão da doença, aquilo era muito pequeno e ela perdeu momentos maravilhosos de família, que é isso que fica, né, perdeu momentos fantásticos por bobagem, por picuinha. E quando ela viu a vida dela por um fio, ela viu que ela estava fazendo a coisa errada, né? Então não deixa a sua vida ficar por um fio, não perca os momentos de família, não perca as amizades, né? Curta os seus amigos, curta a sua família. Enfim, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Um abraço e até amanhã.